Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Giovanni e todas as manhãs estamos aqui trazendo uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Hoje nós estamos continuando a nossa série de estudos, reflexões, meditações a partir do Evangelho segundo Marcos, que apresenta Jesus como o servo fiel, o servo leal aos propósitos divinos. Lembrando que Mateus apresenta Jesus como Messias prometido a Israel, foi escrito para os judeus. Marcos apresenta Jesus como servo fiel, servo leal, apresenta na perspectiva romana. Lucas apresenta Jesus como o Filho do Homem, o homem perfeito, foi escrito para os gregos. E João apresenta o amor universal de Deus a todos os homens, foi escrito para todos. Apresenta o coração amoroso, paternal de Deus, através da revelação das Escrituras, através do Evangelho segundo João, tá bom? Que Deus abençoe, que você tenha uma semana abençoada. Quero mandar um abraço pro meu querido amigo Lucas Correia, precioso. Deus o abençoe nessa manhã maravilhosa. Então vamos lá, Marcos capítulo 11, versículo 15. Nós vamos falar hoje sobre o episódio da purificação do templo. A purificação do templo, que lições podemos extrair para o nosso dia a dia, para o nosso coração, para a nossa vida, para o nosso caminhar com Deus? Que tipo de lições, que tipo de princípios nós podemos aprender em Marcos 11, de 15 a 19? São apenas 4 versículos, que tem muita coisa para nos ensinar aqui através do modelo, do exemplo, da referência que é Jesus de Nazaré. O texto sagrado diz: e foram para Jerusalém, entrando ele, ou seja, Jesus, no templo, passou a expulsar ali aqueles que vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas, ou seja, daqueles que trocavam dinheiros e coisas, as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? É uma pergunta que Jesus faz. A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformados em covil de salteadores, ou seja, de ladrões, em outras palavras. Então nós vemos que, infelizmente, naquela época acontece o que acontece em muitos lugares hoje em dia, inclusive em algumas igrejas, transformam a casa do Senhor, o ambiente onde os crentes se reúnem para louvar e adorar a Deus, em comércio, Aqui nós vemos homens se aproveitando do fator religioso para extorquir pessoas, para se aproveitar, para ganhar um lucro exacerbado, exagerado. Havia cambistas, vendedores de pombas, Todo esse arsenal religioso sendo utilizado não para a manutenção da própria obra de Deus, da causa do Senhor, a manutenção dos obreiros e obreiras que ali estavam servindo a Deus, mas homens com motivações escusas, com os corações corrompidos, estavam utilizando todo aquele aparato religioso de adoração, de louvor a Deus, com fins podres, apodrecidos, escusos, sujos. E infelizmente isso acontece demais, Existem profissionais da fé que não são pastores, homens e mulheres envolvidos na obra do Senhor, que não têm qualquer compromisso com Deus, infelizmente, que não estão preocupados com as pessoas, nem com a própria causa de Deus, a glória de Jesus, mas estão apenas preocupados com o lucro. Aqui nós vemos que a religião, a religiosidade nem sempre é uma expressão de espiritualidade. Infelizmente, às vezes, expressões religiosas e religiosidade também pode ser usado de forma corrompida. Então nós temos que sempre estar vigilantes, vigiando e orando, vigiando o nosso coração. Se estamos ali é por causa de Deus ou para agradar os outros? Estamos ali servindo ao Senhor, é para obtenção de lucro, fama, ostentação, nos mostrarmos para os outros, para sermos vistos pelas pessoas? Ou estamos fazendo porque amamos a Jesus, estamos ali com a motivação correta de servir o povo de Deus? E Jesus chama a atenção da verdadeira essência da igreja de Jesus, do aparato religioso, da estrutura eclesiástica, quando ele diz
que a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Para todas as nações tem o simbolismo de que todos podem adentrar na casa do Senhor. Todos aqueles que querem adorar a Deus, que querem louvar a Deus, que querem ter comunhão com os santos. Todos aqueles que querem de alguma maneira expressar ações de graças, orações, adoração, cultuar ao Senhor, tem direito de entrar na casa do Senhor. E a casa do Senhor é um local de oração, de busca da presença de Deus, de comunicação com Deus, de falarmos com Deus, de abrirmos o nosso coração. Não é um ambiente apenas como um rito religioso, apenas como um movimento social, apenas para obtenção de lucro e se dar bem, não, irmãos. A casa do Senhor é um local de oração, de intercessão, de levarmos as cargas uns dos outros, de orarmos uns pelos outros, de mantermos uma comunhão com o Espírito de Deus e nesse Espírito temos um coração unido com o mesmo propósito, de desfrutar da presença de Deus e vivermos para a glória de Deus para sempre. E quando nós falamos de casa de Deus, não é apenas o templo da igreja, o auditório onde nós nos reunimos, mas que a nossa casa seja uma casa de oração, que os nossos lares sejam um ambiente fértil para que a vida espiritual cresça e floresça no Senhor, que o nosso coração seja um altar para Deus, uma casa de oração, onde todos tenham acesso ao coração de Deus através do nosso coração. É algo muito lindo. Deus não faz acepção de pessoas. A casa de Deus é para todas as nações. A casa de Deus, o local onde os crentes se reúnem, não é um local para segregação, racismo, diferenciação entre ricos e pobres. Não, a casa do Senhor era uma casa de oração para todas as nações e não um covil para ladrões. Infelizmente, pessoas iníquas têm se apropriado de muitos locais, de muitas igrejas, de muitas denominações, de muitos templos, de muitas comunidades e são salteadores, são lobos vorazes vestidos de ovelhas. Homens e mulheres iníquos que usam das suas capacidades, dons e talentos com motivações apodrecidas, corrompidas, não ligando para pessoas, mas sim ligando para os seus próprios benefícios, se preocupando apenas com desejos egoístas, com seus próprios umbigos. Como diz a palavra, são mestres segundo o seu coração e não pastores segundo o coração de Deus. Primeiramente, irmão, um pastor, ele tem que iniciar, ele tem que nascer no coração de Deus. Um pastor que nasce no coração de Deus faz a diferença na vida das pessoas. Um pastor, segundo o coração de Deus, é alguém que prega a palavra, assim como nós estamos fazendo, limpa, sem chorumelas, sem colocar coisas aí extra-bíblicas, achismos, vãs filosofias, enganos e mentiras. Não, o puro e simples evangelho de Jesus de Nazaré. Que nós possamos tornar as nossas igrejas casas de oração. Que possamos fazer as nossas igrejas um local onde todas as nações, todas as etnias, povos, línguas, pessoas diferentes, de diferentes cores, de diferentes origens, de diferentes backgrounds culturais e familiares, possam ter acesso, possam ter comunhão com o Espírito de Deus em adoração, em devoção ao nosso Senhor e Salvador Jesus de Nazaré. Olha o que diz o 18. E os principais sacerdotes e escribas ouviam aquilo que Jesus dizia e procuravam um modo de tirar a vida. Ou seja, os religiosos, aqueles que utilizam da religião com motivações apodrecidas, corrompidas, vão ficar com raiva dos profetas do Senhor. Ficaram com raiva de Jesus e assim vão ficar com raiva daqueles que pregam a palavra pura e simples do Evangelho de Jesus. Vão ficar com raiva, vão se levantar, vão tentar de alguma maneira tirar a vida, destruir, calar os profetas do Senhor. Mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Por quê? Porque temiam a Jesus. Porque também toda a multidão se maravilhava com a sua doutrina.
que as pessoas fiquem maravilhadas com o seu ensinamento, com a palavra de Deus saindo pela sua boca, com o ensinamento de Cristo na sua própria vida. Lembre-se, a verdadeira pregação é vida na vida, é a nossa vida falando mais alto do que as nossas palavras, é viver uma vida com coerência, com alinhamento com o céu, porque onde há alinhamento com Deus, alinhamento com o céu, há avivamento no coração daquele que vive a obra de Deus. Como diz um dos profetas menores, aviva a tua obra, ó Senhor, aviva a tua igreja, Jesus, com homens e mulheres com coração puro, homens e mulheres que são capazes de fazer com que multidões de pessoas fiquem maravilhados com os ensinamentos do Senhor, com a doutrina de Jesus, assim como Jesus assim fazia. E no 19, em vindo à tarde, saíram da cidade. Então, o grande ensinamento, o centro desse texto bíblico é que a casa do Senhor seja o nosso coração, seja os nossos lares e casas, seja as nossas comunidades de fé, onde buscamos a Deus, seja um local de devoção, de adoração, de oração, de busca pela presença de Deus. Não é um local para ficar preocupado olhando para o lado, como é que está a vida do outro, para fofocar do irmão, para saber qual é a roupa que o outro está usando, qual é o carro que ele chega na igreja. Não, irmão. A casa do Senhor é uma casa de oração. E não somente ali para os crentes, os bonitinhos, os santarrões, não. Para todos os povos, todas as pessoas devem vir para a casa do Senhor. Se nós transformarmos a casa de Deus numa casa da presença de Deus, onde a glória do Senhor se revela, se manifesta, você pode ter certeza, irmãos, vai vir gente de todas as nações. Todas as nações virão para buscar esse Deus Todo-Poderoso que opera milagres, maravilhas, que liberta, que cura, que restaura, que se manifesta no meio de um povo que ora, que adora e que se devota, se consagra, que faz dos seus corações um altar, uma casa de oração para o nosso Deus. Lembre-se disso. Vigie o teu coração. Como é que você tem chegado na sua igreja? Com o que você tem se preocupado quando você está lá dentro? Você fica criticando, falando mal do pastor, do som, das crianças, das coisas, dos ministérios, daquilo que Deus está fazendo? Ou você faz a diferença, influencia, serve, ama, ora, intercede e faz a diferença na sua comunidade local, na sua cidade, aonde você está inserido? Você é daqueles que dá trabalho para os seus pastores ou é aquele que se empenha e trabalha pela causa de Cristo e serve os seus irmãos? É isso que Deus quer nos ensinar no dia de hoje. A minha casa será uma casa de oração para todos os povos. Que o seu coração seja um coração totalmente rendido, entregue, consagrado, santificado, devoto, dedicado ao Senhor Jesus, em nome de Jesus. Quero mandar um abraço para Ana Ribeiro, a Brenda Oliveira Duarte, o Abel Lima, meu cunhado querido, lá de Brusque, a Sônia Takakua, o Antônio Celso Bortolotto, o Fábio Alvarenga, a Lúcia Luiz Menegatti, a Derlânia Vieira, o Lucas Correia. Que Deus os abençoe, amados, que vocês tenham um dia abençoado na presença do Senhor. Quando terminar esse vídeo, assista novamente, você que chegou agora no final, compartilhe através do seu WhatsApp, Instagram, Facebook, através das suas redes sociais, para que o máximo de pessoas sejam abençoadas, assim como você foi abençoado. Que sejamos ovelhas do Senhor Jesus, no aprisco de Deus, e não sejamos lobos vorazes, ladrões, pessoas corrompidas, pessoas com motivações escusas dentro da casa do Senhor. Você é ovelha ou você é lobo travestido de ovelha? Pense nisso, pense naquilo que nós meditamos hoje. Louvado seja o nome do Senhor, tá bom? Se você sentir no seu coração o desejo de se tornar um cooperador fiel na obra linda que Deus está fazendo no nosso meio,
Aqui embaixo tem todas as informações de como você pode fazer isso, exercer a sua generosidade e de alguma maneira contribuir com a casa do Senhor, com este ministério de pregação do Evangelho, de restauração de vidas, famílias, pessoas. Você pode se engajar conosco, eu te incentivo a fazer isso em nome de Jesus. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração e não se esqueça. Hoje, quarta-feira, às 2h30 da tarde, nós temos uma reunião de oração, onde estaremos fazendo, aqui da nossa igreja, da nossa comunidade, um lugar de clamor, de intercessão a seu favor, a sua casa, a sua família e a todos aqueles que de alguma maneira estão ligados conosco, afetivamente, espiritualmente. Vem estar conosco, reunião de oração, hoje, quarta-feira, 2h30 da tarde, na igreja Casa na Rocha. E à noite temos um culto de celebração, às 20 horas, também aqui na igreja Casa na Rocha. Rua Doutor Camargo, 4555, no centro de Umuarama, Paraná. Tá bom? Maiores informações no nosso site casanarrocha.com e o nosso Instagram, Facebook e YouTube, Igreja Casa na Rocha. É bem fácil de acessar. Siga-nos nas redes sociais para que você esteja inteirado e saiba aquilo que Deus quer fazer no nosso meio, na sua vida, através deste ministério, tá bom? Um abração, um beijão, quero terminar orando pela sua vida, em nome de Jesus. Pai, nós colocamos, ó Deus, a vida de cada um dos meus irmãos diante do Senhor, Pai. Clamamos por aqueles que estão necessitados, enfermos, nos seus lares, nas suas casas, nos leitos de hospitais, nas enfermarias. Pai, restaura todas as coisas, cura os enfermos, sara os feridos. Nós repreendemos todo espírito de enfermidade, praga, chaga, doença, mal. Sai no nome de Jesus. Sejam curados, livres, libertos de todo mal, ó Deus. Problemas emocionais, problemas nos lares, problemas nos casamentos, problemas na vida dos filhos, problemas financeiros. Abre as janelas dos céus, derrama chuva de bênçãos sobre os teus filhos, ó Deus, cada membro, frequentador, cada um daqueles meus irmãos que estão engajados conosco, dizimistas, ofertantes, pessoas que de alguma maneira, ó Deus, estão ali aliançados conosco, nos ouvindo. Abençoa cada um deles, abre as janelas dos céus, derrama chuva de bênção sobre os teus filhos, traz a resposta, opera o milagre, ó Deus, abre as janelas dos céus, derrama chuva de bênçãos de tal forma que haja abastança, provisão, prosperidade, sucesso, bênção, graça, glória, alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Tira fora toda tristeza, depressão, opressão maligna, tormenta, angústia. Livra-nos, ó Deus, de sermos lobos, salteadores, ó Deus, na casa do Senhor, que sejamos em nome de Jesus, ovelhas do aprisco de Jesus, homens e mulheres que fazem da tua casa, da tua igreja, do corpo de Cristo, um local de adoração, devoção e oração, Pai, de levarmos as cargas uns dos outros, de intercedermos em favor uns dos outros, de pregarmos o Evangelho de forma límpida, transparente, o Evangelho puro e simples do Senhor Jesus. Que essa palavra toque nos corações, que corações sejam alinhados com o céu, que vidas sejam restauradas, transformadas pelo teu poder. É o que nós te pedimos de todo o coração. Abençoe os teus filhos, Pai. Ó Deus, aquele que está sofrendo, angustiado, agoniado, atormentado, livra de todo mal, que todo mal saia no nome de Jesus, e toda graça, glória, bênção, poder, promessas, herança espiritual, conquistas de Jesus de Nazaré venham sobre as vidas, casas e famílias. Possamos transformar os nossos lares, o nosso coração, as nossas comunidades numa casa de oração para todos os povos, conforme nos ensina a tua palavra. Que possamos purificar o templo do nosso coração, dos nossos lares, das nossas comunidades, sejam purificadas por Jesus de Nazaré, pelo Espírito Santo e pelos homens e mulheres de Deus, cheios da graça e da glória do Senhor. É o que nós te pedimos de todo o coração, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus os abençoe, queridos, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre cada um de vocês. Um abração, beijo do pastor Giovanni, que Deus os abençoe nesse dia na presença do Senhor.